Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil, para te dar dicas interessantes para você investir em ações na Bolsa de Valores. Um assunto que vira e mexe a gente vem falar aqui no canal é como o trader, como o investidor, precisa lidar com os seus sentimentos na Bolsa de Valores, com os seus sentimentos de medo e de ganância. Nesse sentido, aparece o termo que o mercado gosta de chamar, que é o FOMO. O FOMO, numa sigla em inglês, quer dizer o quê? Fear of Missing Out, ou seja, é o medo que você tem de ficar de fora da Bolsa de Valores e eventualmente perder alguma boa oportunidade de investimentos. Isso acontece em alguns momentos que você quer entrar numa determinada operação, que você identifica ali alguma ação que você acha que pode ser interessante, que possa te dar um bom lucro no médio prazo. Às vezes também essa entrada ela é muito influenciada pela mídia, pelos jornais, por palpites, por influência. Você acaba tendo um viés, você acaba tendo uma intuição de que investir naquela determinada companhia pode ser uma boa aposta, pode ser uma boa alocação na sua carteira. Mas há um conflito emocional, há um conflito de interesses, porque geralmente quando desperta esse sentimento de FOMO no investidor, é porque há um desalinhamento da estratégia. Geralmente a gente não tem a ação numa boa posição do gráfico. Sempre reforço para você aqui no canal que a nossa ideia de investir em ações no longo prazo é a gente monitorar ações de boas empresas, empresas lucrativas, com baixo endividamento, que paguem bons dividendos com múltiplos descontados e a gente aproveitar essa oportunidade de comprar essas ações quando elas ficam baratas para que a gente possa ficar bem posicionado no longo prazo para o recebimento de dividendos cada vez maiores e também surfar uma valorização interessante. Há, portanto, esse conflito da disciplina da estratégia porque você tem aquela vontade, você quer entrar, porém o papel naquele momento ele não está no gatilho, ele não deu o seu setup de entrada. Na aula de hoje, o que eu quero abordar com você? Quero trazer algumas sugestões, quero desenvolver o assunto sobre como que você pode lidar com essa flexibilidade de uma forma prudente, uma forma responsável e adequando o que for possível para uma eventual entrada sem aumentar muito o risco na sua carteira. O que acontece bastante nesses momentos, que são as dores do investidor, deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo inúmeras vezes, se não aconteceu ainda vai acontecer, pode ficar tranquilo. Primeira situação, você compra então aquela ação, o mercado vai e cai, derrete na sua frente. Aí você quer se matar, você se culpa muito, você se xinga, porque você sabia que não estava alinhado na sua estratégia, que você tinha um setup, mas você teve a ganância porque você achou, você imaginou, você teve a intuição, alguém te disse, você viu uma notícia em algum lugar e você achou que você poderia ganhar um bom dinheiro investindo naquela ação, mas você vai se culpar, você vai se martirizar pela sua indisciplina. Outra dor também muito forte que acontece. Então você é um investidor, um trader super disciplinado, você vê que apesar dessa vontade de investir numa determinada ação, ela não está alinhada na sua estratégia e você não compra. Não está dentro do meu parâmetro, não está dentro da minha estratégia, eu não vou comprar. E o que acontece? O mercado vai, sobe um monte na sua cara, você fica olhando e fala, né? Ah, eu falei, eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Por que eu não comprei? Por que eu não fiz um dinheiro bom aqui nessa operação? Você tem os sentimentos do quê? Você fica frustrado, você fica com raiva de si mesmo, você fica decepcionado, você se cobra do porquê que você não entrou naquela determinada operação. E aqui a síndrome do trader eternamente insatisfeito, do investidor eternamente insatisfeito, que a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento também. Você compra um pouco, o papel está desalinhado na sua estratégia, você compra um pouquinho de forma prudente, o mercado vai e sobe.
você ganhou um pouco ali naquela operação. Aí você fica insatisfeito, por quê? Você vai se cobrar, tá vendo só? Por que que eu não comprei mais? Eu achava mesmo que ia subir, comprei esse pouquinho aqui, perdi uma chance de ganhar muito dinheiro. Isso daqui a gente precisa aprender a lidar, você precisa ficar tranquilo, você precisa entender que ninguém quebra fazendo pequenos lucros no mercado. Então você precisa parar de se cobrar tanto, ainda mais numa atividade como investir na Bolsa de Valores, que é tão difícil e que a maioria das pessoas perde dinheiro ao invés de conseguir ganhar. Sugestões então, o que a gente pode fazer para lidar com essa situação, para que você aprenda a controlar o medo e a ganância e aprenda a ficar um pouco mais tranquilo na Bolsa de Valores sem se cobrar tanto. O que eu sugiro para você? Alocar no máximo 10% da sua carteira em uma determinada ação, porque a sua carteira não vai ficar exposta a somente uma companhia. Se caso essa companhia andar para trás, se ela vier a falir, se ela perder os fundamentos, então você, nesse momento aqui, você alocando no máximo 10% em somente uma empresa, você já faz uma gestão de risco mais adequada. E o que você pode fazer em termos de flexibilidade, de prudência, de alocação? Ao invés de você comprar todo o lote, os 10% daquela determinada ação, está num momento não perfeitamente alinhado na sua estratégia, o que você pode fazer? Você pode comprar um pedaço. É como se você colocasse apenas um pé num rio, num lago, para ver a temperatura da água, a profundidade, ao invés de você vir correndo e pular de cabeça. Assim você consegue fazer uma gestão mais adequada, uma gestão mais equilibrada, você vai com calma. Se o mercado subir, você não ficou de fora da festa, você ganhou uma parte do bolo, uma parte do percentual foi o seu lucro e você tem que ficar tranquilo, por quê? Você, afinal de contas, conseguiu fazer um positivo ali naquela posição, mas você teve uma gestão de risco adequada. Por isso que você, quando você começa a entender isso, daí você para de se cobrar tanto na Bolsa de Valores. Agora, vamos imaginar então que você fez uma entrada parcial de 2,5 e o mercado caiu. Ou seja, você também deve ficar tranquilo, por quê? Você sabia dos riscos, você sabia que, apesar do estímulo que você tinha para investir naquela ação, você sabia que não estava adequado no gráfico, você sabia que não estava com os fundamentos muito bem alinhados, que seria uma aposta um pouco mais arriscada e que o mercado poderia cair. Porém, como você alocou só 1/4 da posição, você ainda tem 7,5%, você ainda tem caixa para poder fazer o quê? Para poder remontar essa posição, fazer mais compras a níveis inferiores, que teoricamente tende a ser um melhor negócio, você comprar uma boa ação a preços mais baratos, e aí você vai ajustando o seu preço médio para baixo, você consegue ter uma posição mais interessante na sua carteira, para eventualmente no longo prazo surfar essa valorização e ficar bem posicionado nos dividendos. Eu sofria desse mal do FOMO, desse medo, da gente pensar que a gente tem que operar, que a gente tem que estar toda hora na bolsa, porque se a gente não estiver posicionado, a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder as oportunidades. Mas no momento que eu aprendi a fracionar os lotes, a fazer essa gestão das posições e a entender também o risco, a entender os potenciais cenários na bolsa, a gente não consegue ter certeza de nada. A gente estuda o gráfico, economia, fundamentos, enfim, a gente tenta trazer as probabilidades de sucesso para o nosso lado para que a gente possa ficar mais em paz. A partir do momento que eu entendi toda essa gestão de risco, toda essa gestão de probabilidade, essa questão de estatísticas, eu parei de me cobrar tanto, comecei a ter uma carteira com melhor desempenho, mais equilibrada e passei a ser, até posso dizer, mais grato, Então, ganho o que for possível, se o mercado vai para trás, a carteira não sofre muito, porque eu já tinha feito um cálculo provável de risco no pior cenário, e aí você consegue navegar aí nas ondas do mercado de forma mais tranquila. Para que a gente possa reforçar esse conceito, tenho aqui a plataforma da Xstation. A Xstation é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Vou deixar para você na descrição dessa aula
o link para você abrir uma conta demo gratuita, se caso você tiver interesse. E a gente tem aqui como exemplo as ações da NVIDIA. NVIDIA nos últimos anos, principalmente na questão de chips e semicondutores associados à inteligência artificial. O ticker da companhia é o NVDA e a gente está aqui no gráfico semanal para que você consiga ter panorama melhor do mercado de médio a longo prazo. Interessante aqui na plataforma da Xstation, ao lado do ticker a gente tem esse ícone com a letra I, que ele vai trazer para você algumas informações do instrumento. Nessa primeira aba a gente tem um resumo muito interessante para você já poder ficar por dentro da companhia. Depois a gente tem o histórico de pagamento de dividendos, para que você tenha uma ideia também de quanto que a companhia paga e qual a recorrência. E aqui nas informações financeiras, os principais dados fundamentais já resumidos e atualizados para que você possa combinar análise gráfica com análise fundamental. Ainda aqui dentro da plataforma da Xstation, a gente tem esse botão aqui em cima, análise do mercado, onde é possível você fazer uma busca e você ter acesso a dados mais interessantes, eventualmente da ação da companhia que você quer investir. Eu já tinha buscado aqui as ações da NVIDIA para que você possa entender melhor essa questão do medo de ficar de fora, essa questão do FOMO. A NVIDIA é uma companhia super lucrativa, margem de lucro aí acima de 55%, o ROI em 119%, a dívida sob controle apenas 19%, ou seja, você vê que a companhia ela vinha atendendo aos nossos critérios de ser uma companhia boa para a gente poder investir. Porém, quando chega no preço-lucro em 37, e no Price to Book, que é o PVP, em 34, o que a gente consegue entender? Aqui no PL, o retorno sobre o investimento seria, nesse momento, em 37 anos, um PL bastante esticado, e o Price to Book em 34, ou seja, você pagando hoje 33 vezes acima do que seria o preço justo de mercado, o valor intrínseco da companhia. Ou seja, nesse cenário aqui da NVIDIA dos últimos anos, poderia ter despertado o FOMO, o medo de você ficar de fora, porque você entenderia que a NVIDIA é a principal expoente do setor de fabricação de chips e semicondutores hoje focados para a inteligência artificial. É um nicho que tem crescido muito nos últimos anos, auxiliando na produção de conteúdo, na produção de diversos trabalhos. Tudo bem, a companhia é super lucrativa, baixo endividamento, está dentro da tendência atual de alta num setor de expansão, porém o preço pode estar muito descolado da realidade. Eu posso pagar muito caro sobre o que realmente tende a valer o papel. O que eu posso fazer nesse caso, então? Vamos voltar aqui para o gráfico da NVIDIA. Olha só para você ter uma ideia. Em outubro de 22, as ações da NVIDIA elas negociavam na casa de 10 dólares. Até janeiro de 25, o papel teve uma valorização de quase 1.300%. Nesse momento aqui, os fundamentos eles não estavam completamente alinhados, mas o mercado subiu um absurdo na sua cara e você pode ter ficado de fora dessa onda. O que você poderia ter feito então? A gente observa que houve uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, movimentos de expansão, movimentos de correção. O caso da NVIDIA é um exemplo, para que você possa reforçar esse conceito do medo de ficar de fora. Você poderia ter entrado, eventualmente em momentos interessantes, com o lote fracionado, com pequenas posições, para que, se caso o papel realmente subisse como ele subiu, você poderia ir fazendo uma parte dos lucros. Mas se eventualmente o papel corrigisse, como ele corrigiu e agora vem para corrigir também, gravando essa aula aqui em abril de 25, você não teria entrado com 100% com o tamanho total da sua posição e nesses momentos aqui de correção, você poderia ter feito o quê? Você poderia ter comprado mais, você poderia ter ajustado a sua carteira, você poderia ter trazido o preço médio para baixo, fazendo essa ponderação. Essa aula aqui não é uma recomendação de investimento nas ações da NVIDIA, é apenas um exemplo interessante de um papel que subiu muito, quase 1.300% praticamente aí nos últimos 2 anos e meio, mas é uma companhia que ao longo desse tempo que eu vim acompanhando também,
com os múltiplos um pouco esticados, que poderia gerar esse conflito na sua cabeça de querer investir, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Não está completamente alinhado? E se eu comprar o mercado cair? E se eu não comprar o mercado subir e eu ficar de fora dessa tendência? Para ficar um pouco mais fácil de você entender esse conceito. Se você gostou desse vídeo, deixo aqui o convite para você curtir, se inscrever no canal, que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. E se caso você quiser aprofundar no assunto, está no ar a minha mentoria Bolsa Fácil. Vou deixar também o link para você se inscrever aqui na descrição desse vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta e realizar um primeiro depósito para que eu entenda que você tem esse interesse, para que você ative essa sua conta. Você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, estratégia explicada do zero até o avançado, desde como você começar na bolsa, até aprender a analisar o gráfico, os fundamentos da companhia, exemplos de operações, estratégias, enfim, tudo que você precisa, toda a base teórica que você precisa para começar com o pé direito na Bolsa de Valores. Vou te colocar no meu grupo VIP, onde toda segunda-feira eu te mando uma aula exclusiva com análise completa de alguma ação que esteja boa para você poder investir. Então, na mentoria, qual que é a ideia? Você aprender a teoria e você ter o meu acompanhamento ao longo das semanas para você ver na prática como que funciona. Você dá esses primeiros passos, eu vou pegar na sua mão, eu vou te acompanhar, eu vou te orientar. Você vai ver o que eu vejo na bolsa até que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Além disso, você tem acesso à nossa planilha da mentoria, com dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos atualizados para que seja mais fácil de você interpretar o mercado, e também o nosso radar de ações, as boas empresas dos melhores setores que estejam boas para que a gente possa investir. Que eu falei, né? O investidor de longo prazo, ele fica de olho nessas boas empresas para eventualmente aproveitar essas oportunidades de comprar o papel barato para que a gente fique bem posicionado no longo prazo. Então, o convite está feito, mentoria Bolsa Fácil no ar. Se inscreve, vem para a mentoria que eu estou te esperando. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.